Felipe Luiz, ele, acho que foi na última coletiva, ele falou o seguinte, porque quando você coloca a respeito do elenco, do time, todas essas coisas, que você é obrigado a golear toda hora. Isso não existe. Ainda mais no futebol, né? Que quando está numa boa fase, é capaz de ganhar. A gente vê acontecendo os últimos colocados ganhando do... Por exemplo, o Santos ganhou do Cruzeiro e do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É verdade. Eu acho que o lado é o seguinte, as Copas do Brasil, principalmente Libertadores, são jogos completamente diferentes, são jogos particulares, complexos, né? Não é porque você ganhou de 1-0 que você não fez uma vantagem. É uma vantagem e é uma grande vantagem quando você tem um time azeitado, um time organizado, um time que vem jogando bem. Ah, mas joga fora de casa. Lembrando que o Arrascaeta não jogou. O Arrascaeta volta amanhã. O Arrascaeta é o cérebro desse time já desde de 2019. O Inter pode ganhar? Tá, na enquete? Pode, por que não? Entendeu? Só que vai ter que tomar mais cuidados do que tomaria se o resultado tivesse sido outro. Né? Por exemplo, o Palmeiras joga, acho que quinta-feira, sei lá. Sim. Né? Fez um ganho. baita resultado. O Palmeiras quatro lá. joga para cumprir tabela. Fez é a um sua jogo parte. Protocolar o jogo. Entendeu? Fez a sua parte e acabou. E eu acho que, por exemplo, esse placar de 1-0, ele obriga principalmente a quem vai jogar fora de casa a ter uma concentração superior se por acaso tivesse uma vantagem maior. Não é sentar em cima da vantagem, é inconsciente isso, não adianta, entendeu? Isso E é inconsciente, Léo? é inconsciente. E você com 1-0, você vai ter que ter, que você ganha jogos desse nível, você ganha e perde no detalhe, né? É uma bola que escorrega, é um lateral que isso, é uma faltinha, é um mau posicionamento, uma saída errada. São esses detalhes que fazem. O Inter vai ser obrigado a sair para o jogo. Só não tenho certeza se vai sair de peito aberto. Porque corre um risco muito grande, exatamente pelo jogo de transição do Flamengo, de toque de bola, a volta do Arrascaeta para servir, vai precisar ter uma atenção. Eu até gravei alguma coisa para o pessoal daqui a respeito, acho que foi para o Globo Esporte, alguma coisinha assim a respeito. Fernando Becker. Qual seria, né, vamos dizer, a receita para ganhar? Os times que o Flamengo sofreu foram times que fizeram uma marcação estreita o tempo todo, erraram poucos passes e conseguiram fazer, quando o Flamengo perde a bola na sua zona de ataque, uma transição muito rápida. Ou seria, contra-ataques rápidos com acerto de passe. Essa receita, eu acho que é a receita para todo mundo ganhar jogo. Mas é quase um jogo perfeito, Mas né? o Não pode time- errar nada. Esse o detalhe isso, é esse. Ele vai precisar fazer aquele jogo chamado perfeito, né? Para que você possa superar. É uma vantagem? É uma vantagem. Você Mas joga essa- por 2 resultados, né? Na transmissão da Globo, que você falou, olha, é um confronto, né? É um confronto, tem um resultado, tem outro. Mas a gente está discutindo muito aqui de que uma chance possível para o Inter, dentro do universo aí colorado, é de tentar replicar um pouco do que o Inter fez no segundo tempo. Ainda que lá no segundo tempo do Maracanã tem uma circunstância, o Flamengo já tinha 1-0, fez aquela blitz no começo, teve uma questão física e tal. É de o Inter marcar o Flamengo um pouco mais alto. Mesmo com Léo Ortiz e Léo Pereira saindo de trás, quer dizer, se passar aquela primeira linha ali, tem espaço e já era. É muito arriscado de jogar assim contra o Flamengo? É porque, Ou não tem outro jeito? porque isso é meio que uma armadilha, né? É. Desde que o Felipe assumiu, esse tipo de jogo que ele faz, chamando o adversário para ele conquistar esse espaço, né, na primeira linha de marcação. Passou ali, já era. Porque são jogadores no meio. Ainda mais se você tiver Jorginho, Saúl e Arrascaeta. Jogadores hábeis, jogadores com boa visão de jogo e que com um passe eles podem... Isso é uma coisa que o melhor momento do Inter não foi esse lá, foi quando fez de intermediária a Uma meia intermediária. pressão ali. Que você não deu espaço para essa saída do Ortiz, do Léo Pereira, entendeu? Principalmente pelo fato do Bruno Henrique ser aquele cara que vai lá. Ele acelera. Né? Se o zagueirão, se o Vitão der uma bobeira de 1 segundo, ele vai porque é um cara rápido. Coisa que o Pedro, pelo menos na minha visão, foi essa. O Pedro não consegue. Entendeu? Mas aí o que aconteceu? Deu uma demorada no segundo tempo, passe lateral só na construção. Mas na hora de colocar isso aqui, e isso é uma coisa que realmente faz uma diferença danada. E Entendeu? aí aquilo que um time nosso aqui... Você complica teu adversário. Porque ele não vai poder errar um passe na intermediária. Para um time que fica com a bola quase o tempo todo, Não, e entre outra aspas. coisa, né? por exemplo, Mas, quando tem essa marcação
muito forte, que você obriga os zagueiros a jogar um pouco mais de rapidez e até menos lucidez, acontece o que aconteceu na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, um erro de passe. Porque você não foi desclassificado, né, no jogo da volta, você foi desclassificado em casa. no jogo em casa, quando você deveria, né, pelo menos não ter perdido o jogo.